Agora vamos analisar aqui a classe que foi criada para gerenciar a conexão com o banco de dados. Tá? Bom, então aqui no pacote com T2TI ERP Model DAO foi criada a classe T2TI Entity Manager Factory. Tá? Essa classe ela foi anotada aqui com esta anotação, Web Listener, ok? Então nós temos aí um listener configurado aqui no projeto e essa classe ela implementa Servlet Context Listener. Tá? Ao implementar essa interface é necessário, no caso, implementar esses dois métodos. Tá? Então nós criamos aqui uma variável, um objeto estático da classe Entity Manager Factory, ok? Quando o contexto for inicializado, ou seja, quando a aplicação for inicializada, esse procedimento será realizado apenas uma vez, tá? Então será chamado aqui este método. O procedimento que vai ser realizado aqui então é criar o Entity Manager Factory através aqui do método create Entity Manager Factory, lá da classe Persistence, tá? Essa classe ela faz parte aí do pacote javax.persistence, tá? Então faz parte aí do JPA. E o que deve ser passado aqui como parâmetro é o nome da unidade de persistência. Tá? Então, quando nós criamos lá a unidade de persistência, foi criado aqui então o arquivo persistence.xml, tá? E definido aqui a unidade de persistência, no caso T2TI ERP. Tá? Bom, então, ao inicializar a aplicação, será criado então esse objeto Entity Manager Factory. Ok? Quando a aplicação for finalizada, tá? Ou seja, quando o Tomcat finalizar essa aplicação, no caso T2TI ERP, esse Entity Manager Factory será então fechado. Ok? E foi criado aqui também um outro método, um método estático, o método create Entity Manager, que retorna um Entity Manager, no caso ele retorna uma conexão com o banco de dados, tá? E aqui esse método ele vai retornar um Entity Manager através aqui do create Entity Manager lá do Entity Manager Factory, ok? Então esse é o procedimento aqui para gerenciar a conexão com o banco de dados, ok? Então aqui nós vamos buscar uma conexão com o banco de dados. Foi criado também um DAO genérico, tá? Que no caso aqui está no mesmo pacote, aqui no pacote com T2TI ERP Model DAO. Tá? Esse DAO nós criamos aí alguns objetos, alguns atributos. No caso aqui, um class, tá? Um Entity Manager e também um booleano autocommit. Ok? Aqui no construtor dessa classe é necessário passar como parâmetro a classe, no caso aqui nós estamos utilizando generics, tá? Então é necessário informar aqui a classe do objeto que será utilizado aqui por esse DAO genérico. Logo depois nós temos o método private, tá? Chamado abrir conexão. Esse método então ele vai chamar lá o método create Entity Manager, lá do T2TI Entity Manager Factory, ok? E logo depois iniciar uma transação no banco de dados. Logo depois, então, ele vai retornar o Entity Manager que foi criado. No caso, é a conexão com o banco de dados. Tá? Nós temos aqui também o método fechar conexão. Esse método é do tipo public. Tá? Nós iremos aqui inicialmente verificar se esse Entity Manager é diferente de nulo e se o mesmo está aberto. Se passar por essa verificação, irá ser realizado aqui o seguinte procedimento. Verificamos se há uma transação ativa. Tá? Se houver uma transação ativa, verificamos se essa transação está marcada como somente rollback. Tá? Se estiver com essa marcação, iremos realizar aqui então um rollback. Ok? Caso contrário, nós vamos dar um commit, tá? Nós vamos confirmar essa transação. Se ocorrer algum erro durante esse procedimento, será realizado aqui então um rollback e logo depois será finalizado então essa conexão com o banco de dados, ok?
Logo depois foram criados aqui vários métodos, né? O método persist, que ele vai inserir um registro no banco de dados, ele recebe aí como parâmetro um bin, no caso aqui um generics, né? Ele pode ser utilizado aí para várias classes, por exemplo, se nós utilizarmos ali para inserir um usuário, tá? No caso aqui um usuário, que a classe que nós criamos aí anteriormente, você passa aí essa classe como parâmetro, né, já definido aí com os atributos definidos, para que o mesmo seja então armazenado no banco de dados. Tá? Então, qual o procedimento que será realizado aqui? Inicialmente será chamado aqui o método abrir conexão, para que esse objeto Entity Manager seja então instanciado, ok? Logo depois nós chamamos o método persist lá do Entity Manager, tá? Passando aí como parâmetro o bin. Se ocorrer alguma exceção, esse erro será então gerado, né, para o método que o chamou, né? Será informado para o método que o chamou. E finalmente, aqui no bloco finally, né, nós temos aqui, verifica se essa variável, no caso aqui autocommit, está definida como true, né, que é o padrão dessa variável, o valor padrão é true, né? Se estiver definido como autocommit, ele vai chamar o método fecha conexão, tá? Que é o método que nós vimos aqui anteriormente, que vai realizar aí os procedimentos já visualizados. Tá? Então, caso seja necessário realizar vários procedimentos aqui durante um processamento, por exemplo, então basta definir essa variável autocommit como falso, tá? Realizar todos os procedimentos e, quando for finalizado, chamar o método fechar conexão para que seja então realizado o commit, ou seja, a confirmação das transações que foram realizadas no banco de dados. Ok? Então, da mesma forma, foi desenvolvido aqui o método merge, que vai atualizar as informações de um determinado objeto no banco de dados. Então, novamente, ele vai chamar aqui o método abrir conexão, logo depois ele retorna aí um objeto, né, aqui da classe que foi instanciado através do método merge lá do Entity Manager, ok? Então, da mesma forma aqui, se ocorrer algum erro, esse erro vai então ser propagado, vamos dizer assim, para o método que o chamou e logo depois vai tentar fechar a conexão com o banco de dados. Tá? Da mesma forma que no método excluir, ele recebe aí um bin como parâmetro, chama o método merge inicialmente, no caso, caso essa entidade ela não esteja acoplada à transação, ela vai realizar esse procedimento e logo depois chamar o método remove para excluir esse registro lá no banco de dados. Ok? Temos aqui um outro método excluir, que no caso aqui ele recebe dois parâmetros. Além do bin, recebe também o ID desse objeto. Tá? Então aqui é realizado praticamente o mesmo procedimento, só que de uma forma diferente. Aqui é chamado o método getReference, tá? Passando aí a classe desse bin e o ID desse objeto. Ok? E é chamado então o método remove para que o mesmo seja excluído do banco de dados. Temos aqui o método getBin, ele recebe como parâmetro um ID, né, que no caso é o ID do objeto que será buscado no banco de dados. Logo depois, então, é chamado aqui o método find, passando aí a classe e o ID do projeto. Tá? Esse método find lá do Entity Manager. Ok? Temos aqui também o método getBin joinFetch, tá? Que ele vai gerar aqui inicialmente um JPQL, tá? Ele vai buscar os dados de um determinado objeto, só que ele vai incluir aqui o seguinte parâmetro, o left join fetch, tá? Para os atributos que são do tipo set, ok? Então, em alguns objetos, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou abrir aqui a classe pessoa, nós teremos aqui a definição de alguns objetos do tipo set, né? Que são as listas. Então, por exemplo, aqui em pessoa eu tenho uma lista pessoa endereço, tá? Então nós temos um relacionamento lá da tabela pessoa com a tabela pessoa endereço e esse relacionamento é de 1 para muitos, tá? Então nós temos aqui a definição JPA desse relacionamento, one to many, tá? E aqui nós temos o atributo lista pessoa endereço, né? Que é do tipo set pessoa endereço, tá? Então se o objeto tiver um atributo que é da classe set, tá? Que é esse procedimento aqui que está sendo verificado aqui
nesse trecho de código, nós vamos adicionar a esse JPQL a seguinte informação: left join fetch o nome do objeto, né? No caso aqui, lista, pessoa, endereço. Tá? Isso aqui está sendo utilizado, então, está sendo utilizado o reflection, tá? Para buscar os campos declarados, né, de cada atributo. Ok? Então, se um determinado campo for da classe set, né, se um determinado atributo for da classe set, nós vamos incluir essa linha aqui, né, no JPQL, para que seja então buscado os dados no banco de dados. Tá? Isso aqui é necessário para evitar o erro lá do Lazy Initialization Exception. Tá? Então nós definimos aqui esse fetch type aqui dessa lista de endereços como lazy. Tá? Se em algum determinado momento for tentar utilizar essa lista e a mesma não estiver, a conexão com o banco de dados não estiver aberta, ou o objeto não tiver sido buscado através aqui do left join fetch, vai ocorrer esse erro. Tá? Então, por isso que foi desenvolvido aqui então esse método para buscar essas informações no banco de dados. Ok? Bom, então logo depois busca a informação no banco de dados e retorna o objeto que foi buscado. Ok? Logo depois nós temos um outro método, o método getBean, que recebe aí como parâmetro um atributo e um valor. No caso, esse método aqui ele pode ser utilizado quando, por exemplo, você quer buscar algum determinado objeto no banco de dados e passar um atributo como filtro. Tá? Então, no caso aqui, o nome do atributo e o valor desse atributo. Tá? Então, será montado aí então o JPQL de acordo com as informações desses parâmetros. Ok? Temos aqui também um outro método getBean, praticamente da mesma forma que esse primeiro, só que aqui ele recebe 2 atributos e 2 respectivos valores. Ok? O procedimento aqui é o mesmo do anterior, vai apenas definir esses 2 atributos e esses 2 valores aí como filtro para que as informações sejam então buscadas no banco de dados. Tá? Logo depois nós temos aqui o método getBeans, que vai retornar um ArrayList. Tá? No caso aqui, ele vai buscar todos os registros de uma determinada classe, né? No caso aqui, por exemplo, se estiver buscando pessoa, ele vai buscar todas as pessoas cadastradas no banco de dados. Tá? Então aqui, esse método ele vai retornar uma lista das pessoas cadastradas no banco de dados. Temos aqui novamente outro método getBeans, que retorna uma ArrayList, e esse método ele recebe aqui uma string, que é o nome do atributo, e um object, que é o valor, né? No caso aqui, para que seja então buscado todos os registros, só que incluindo um filtro nessa pesquisa. Tá? Então, esse filtro ele será incluído aqui através desse trecho de código, tá? E logo depois realizado então a busca no banco de dados e retornados os objetos que foram encontrados lá no banco de dados. Ok? Temos aqui o método getTotal de registros. Ele vai receber aqui um parâmetro que é um hashmap, tá? Com strings e também objects. Ele vai retornar um long. Esse método aqui ele vai ser utilizado principalmente pelos data tables lá do PrimeFaces, né? Que nós vamos utilizar o PrimeFaces. Então, esse método aqui ele vai buscar os registros de um banco de dados utilizando os filtros que forem passados aqui como parâmetro. Tá? Esse procedimento aqui ele é necessário para que o data table possa realizar a paginação do mesmo. Tá? Nós vamos ver com mais detalhes esse procedimento posteriormente. Okay? Temos aqui um outro método getBeans, que também retorna uma ArrayList, só que esse método ele tem aqui vários parâmetros. Tá? Temos aqui o int, primeiro, int, tamanho da página, uma string que vai definir aí o campo que será ordenado. Temos aqui um sort order, tá, que vai definir aí qual o tipo de ordenação e os filtros que serão utilizados nessa consulta. Tá? Isso aqui também vai ser bastante utilizado lá pelo data table. Tá? No caso aí nós implementamos aí um lazy um carregamento lazy, né, do data table. Nós vamos ver também com mais detalhes em qual momento será utilizado aqui esse método.
Tá? Então aqui será gerado um JPQL de acordo com as informações que forem passadas aqui por esses parâmetros, para que sejam então buscadas as informações no banco de dados, ok? Logo depois nós temos aqui os métodos get e set do autocommit, ok? Que no caso é a variável que nós visualizamos aqui anteriormente, tá? Bom, então é isso. Então, essas são as classes de infra, né, que estão sendo utilizadas aqui no projeto. Lembrando que esse DAO genérico, sempre que possível, nós iremos utilizar o DAO genérico, tá? Caso em algum momento não seja possível utilizar essa classe, então será necessário criar um DAO específico, ok?